Bom dia, pessoal. Hoje, 22 de agosto de 2024, uma quinta-feira. É bem interessante que está quente para arrebentar ainda e está anunciando que no fim de semana vai despencar a temperatura. Tá 2 graus domingo aqui em Guarapuava e -1 segunda. É desanimador, porque daqui da janela do escritório eu consigo ver tipo uma fumaça lá no horizonte. O tempo está bem seco e aqui, como tem bastante brisantão plantado nos arredores e para as fazendas de gado, né? A semente brisantão, quando chega essa época assim, que ela solta o pólen e a planta, sei lá como é que funciona, sei que o ar fica cheio daquele negócio lá e pensa num sujeito com rinite o dia inteiro aqui, espirrando e com o nariz trancado. Mas tá bom, estamos vivos aí e vamos para mais um estudinho. Nós estamos falando a respeito de criação de filhos, né? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o direcionamento dos filhos. Para tanto, eu vou deixar só 2 versículos para vocês, porque na verdade tem um capítulo bem longo ali que dá para a gente ler e ter uma noção bem bacana disso aí. O primeiro versículo seria lá no Salmo 127, o versículo 4. Como flechas na mão de um homem poderoso são os filhos da mocidade, né? Feliz o homem que encher sua aljava deles. Bom, eu pergunto para vocês, que utilidade tem uma flecha se não ser lançada num alvo? Bom, uma flecha, por si só, ela não vai a lugar nenhum, ela fica parada aqui. É necessário um exercício mecânico, você tem que apanhar a flecha, colocar num arco, numa besta ou coisa parecida e lançar. Uma flecha lançada a esmo ou vai causar um acidente ou vai se perder em algum lugar, né? Ela, para ela cumprir o seu propósito, ela tem que ser lançada no alvo. Muito bem. Nós temos um alvo principal, que é lançar nossos filhos em direção a Cristo, né? Ensinar para eles sobre Jesus, ensinar para eles sobre o que Deus fez no mundo e onde que eles vão. Assim eles vão seguir o seu caminho e estarão espiritualmente seguros, tá? Não vão se desviar dele, porque vão saber, ainda que deem uma ida para lá ou para cá, eles sempre vão saber para onde voltar, né? Tá? E o segundo versículo está lá em 1 Reis 2, versículo 1 em diante. É muito legal isso aqui, porque quando Davi estava à porta da morte, ele tinha escolhido Salomão para ser rei no lugar dele. Salomão nem era o filho mais velho dele, que era Adonias, e já deu confusão e se mataram, tudo. E um dia eu vou falar para vocês como que um pai pode trazer confusão e maldição para dentro da sua casa, e vamos usar esse exemplo do Davi. Mas aqui nós vamos usar o exemplo do ensino, né? Porque Salomão foi um rei formidável, foi poderosíssimo. E Davi aqui nessa passagem ele está ensinando a Salomão. Está dizendo assim: Salomão, você faça isso, faça assim, faça assado, esse negócio aqui faça desse jeito, o templo lá que eu quero que você faça, eu quero que você faça assim, 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 assim. Muita coisa Salomão não fez, como Davi ensinou, né? Mas muita coisa ele fez, tá? E como pais, nós já falamos sobre ser honesto, sobre ter o coração dos filhos e tal. E a gente tem a obrigação de direcionar os filhos. Eu falo disso com bastante amor no meu coração, porque eu sofri demais na minha vida com isso. Eu já expliquei isso para vocês. Meu pai era muito, mas muito deficiente nessa área de ensino. Terrivelmente deficiente. Mas algumas coisas ele conseguiu me ensinar. E ele na época que eu estava mais ali problemático, né? 15 anos ali, meu pai morreu e então a coisa degringolou. Para vocês terem uma ideia, quando vocês falam assim de ensino,
eu lembro de algumas pessoas na minha vida, né? Eu lembro de um advogado, um dia que eu estava saindo do fórum aqui, e, putz, dinheiro não dava, eu viajava para Ponta Grossa para assistir aula, 180 quilômetros daqui, ia sair daqui às 4 e pouco, ia lá assistir aula, voltava às 11 para Guarapuava, estrada ruim, foi um tempo bem difícil. Trabalhava no fórum do dia e à noite estudava lá. E eu já não estava aguentando mais aquilo, e um dia eu saí do fórum e eu estava indo no lugar onde a gente encontrava com o pessoal. E, e aí eu tava falando, doutor, tá difícil esse negócio, acho que eu vou largar a mão. Daí ele falou, não largue, Marco. Não largue tua faculdade, porque se você largar o tempo vai passar e se você continuar o tempo vai passar igual. Gente, esse cara me deu um conselho que mudou a direção da minha vida naquele dia. Ele era amigo do meu pai, inclusive. Depois eu fui aprendendo algumas coisas com o falecido Paluque, aqui de Guarapuava, a respeito de investimentos, seu Sérgio Losso, meu amigo também. Sempre um pai de algum amigo meu. Eu pegava alguma coisa. Meu tio Elias também, alguma coisinha. Aprendi com ele também, de exemplo, não do ensino. E sobre casamento eu expliquei para vocês que eu tenho um padrinho de casamento muito legal, o Martins Vaz, e ele foi o que deu para nós um conselho maravilhoso assim, quando a gente foi casar, tá? Mas são poucos conselhos, poucos ensinos numa vida inteira assim para lembrar. Quem faltou ali? Faltou o pai, né? E os meus filhos, eles não me falam, mas às vezes eu acho que eles ficam enfastiados de tanto perturbar a vida deles. Eu sempre falo assim, digo, vocês fazem o que vocês quiserem, porque agora estão velhos mesmo, agora eles fazem o que eles bem entendem, né? Já não me meto tanto. Mas durante a vida deles eu sempre fiquei dando palpite, sempre, aí, olha, veja isso aqui, veja aquele outro e tal. E apesar de eu ter sido chato, eu nunca menti para eles. Algumas coisas eu fiz certo, algumas eu fiz errado, mas eu sempre tentei ensinar para eles, como eu já disse para vocês aqui. O que eu fiz de certo, eu falei para eles, tentem fazer aqui, se vocês conseguirem fazer melhor, beleza. Se vocês não tiverem um plano, façam assim que o meu deu certo. E o que eu fiz de errado, eu falei, não vão por ali porque dá errado. E isso a gente tem que fazer porque o filho, a não ser que seja uma pessoa que tenha uma cabeça muito diferenciada, mas normalmente o filho não tem condição de saber para que lado que ele vai em determinada época na vida, né? Isso quando é criança, depois... Quem que ensina um filho a andar de bicicleta? Tem que ser o pai. Quem que ensina a jogar bola? Tem que ser o pai. Quem que ensina a cantar um louvor? Tem que ser o pai. Inclusive lá em casa, nós temos uma porfia séria lá, bem humorada, mas séria. Porque eu sempre cobrei muito deles que às vezes eu ensinava um negócio lá 9 vezes. Aí... Um dia eles disseram, nossa, o professor lá ensinou esse negócio, dava vontade de passar a varinha neles, até porque então, não é isso que eu estou ensinando, tempo quando vocês foram ver lá. E aí agora eles me cobram essa coisa, né? Um dia desses a Gabi tava lá e me ensinando uns negócios a respeito de alimento e tal. E eu assisti um videozinho no YouTube de um indiano lá falando de um determinado alimento. Cheguei em casa e falei, olha, tal... açafrão, né? Troço bom aqui e tal. Tinha um sujeito lá indiano falando açafrão lá. Até hoje a Gabriela não me deixa em paz. Ela vai lá, diz, claro, né? Aprendeu lá com o vídeo indiano, né? Eu não falei nada. Então, mas é legal, assim, porque a gente lembra, né? A gente vai aprendendo uns com os outros depois. Os filhos vão ficando velhos, eles vão tendo as coisas deles, daí eles ensinam bastante pra gente também. Mas nunca esqueça disso. A gente não pode direcionar os filhos para nossa vaidade. Tá? Você não pode direcionar seus filhos para que eles sejam mais ricos que o filho da vizinha, ou que dancem o balé lá, a menina é melhor que a filha da vizinha, ou que seja o mais inteligente na família ali dos primos. Não tem nada a ver isso aí. Eles têm que estudar bastante, tirar boas notas, para aprender que na vida haverá uma competição e eles sempre vão ter que estar estudando bastante, se empenhando, senão eles não conseguem sair bem. Eles têm que ser valentes, não para andar batendo nos filhos dos outros, mas para enfrentar as dificuldades da vida, percebe? Então, nós temos que pegar e mostrar para eles os alvos possíveis, tá? E direcionar os filhos para esses alvos.
tá bom? A gente tem que estar ensinando para eles, a gente tem que estar ensinando o caminho pelo qual eles devem andar, tem que estar ensinando finanças para filhos, porque senão depois eles crescem, eles não sabem quanto custa uma conta de luz. Aí chega aquilo para eles, eles ficam desconfortáveis porque não foram preparados e ensinados para aquilo, né? Chega a competição da vida, as decepções e tal. E aí eles não têm força para sobreviver se você não ensinar para eles que eles vão enfrentar aquilo, que aquilo vai fazer parte da vida. Então toda a orientação de uma vida assim, em primeira linha, quem passa são os pais, tá? Então capriche nisso. Nós temos a obrigação de direcionar nossos filhos na vida, não obrigar eles a fazer o que a gente quer. Né? Tinha aquela história do cara lá, quando era mocinho, há muito tempo atrás, que foi fazer medicina obrigado porque o pai queria que ele fizesse medicina, fosse médico. Daí ele terminou a faculdade, chegou em casa com o diploma e falou: ó, pai, esse aqui tá o teu diploma, agora eu vou fazer o meu caminho. Então, não é assim obrigar os filhos a fazer o que eles têm que fazer, mas é ensinar para eles, assim, direcionar. Se eles conseguirem depois ter um caminho melhor, maravilha, tem muita gente que é criativa e que se vira. Mas também se eles não tiverem uma inspiração muito diferente, eles vão saber aquilo que os pais ensinaram e vão saber se direcionar na vida com relação a esses pontos. Então, isso que eu ia dizer para vocês. Percebam aqui, nós temos essa obrigação com relação aos filhos. Nós temos a obrigação de direcionar eles para o alvo, né? Nós temos a obrigação de fazer deles bons cristãos, pessoas honestas, pessoas decentes. E essa obrigação dos pais. Infelizmente, a maioria dos pais falham nisso, né? A maioria dos pais se perdem nisso, não ensinam e criam filhos perdidos por aí, que é o que a gente mais tem. Tá bom? Imaginem os pais que ensinam para os filhos, por exemplo, que o filho tem que ser rico, que tem que ser bem sucedido e não importa o preço. Tá? Aí vocês vão ver os políticos de hoje, os religiosos de hoje, os golpistas de hoje aí que não tem caráter nenhum e cuja a única ambição na vida é poder e dinheiro. Tá? Uns são mau caráter porque são assim, e outros não foram ensinados pelos pais ou foram ensinados de forma equivocada. Então nós temos essa responsabilidade de direcionar nossos filhos. Pense, quando você recebe um troco maior no mercado e volta para devolver para o caixa, você está fazendo um serviço para o resto da vida do teu filho quando ele está junto ali. Ele está observando aquilo e ele vai se comportar de forma igual. Tá bom? Deus abençoe o seu dia. É por aí.